Boa tarde, bem-vindos. Eu queria agradecer, antes de mais, à Fundação Carmoni Costa, a Graça Carmoni Costa, por a possibilidade de fazer esta belíssima exposição do José Loureiro aqui, por isso também agradecer ao artista. Começo por fazer uma breve... Vou tirar o casaco, desculpa, está calor. Fazer uma breve apresentação do que foi este processo que veio depois, que deu à luz a vocação dos ácaros, que começou no ano passado, em 2017 ainda, um dia em que José Loureiro me convidou para tomar um café e para falar-me da possibilidade de fazer, não da possibilidade, mas de fazer uma exposição na Carmoni Costa, na Fundação, uma exposição de desenho da última série que ele estava a desenvolver, uma série do último trabalho, na verdade, que ele já tinha começado há uns meses, mais ou menos. Isso foi em outubro mesmo, 2017, que tivemos o primeiro encontro, e nesse primeiro encontro José me mostrou os desenhos que ele tinha começado a fazer, uns desenhos que, a meu ver, mas ele já discordou comigo, saíam muito da linha de trabalho que ele tinha estado a desenvolver, e que nasciam de um acidente, ou de um feliz acidente, na folha de papel, da sua forma rotineira de trabalhar e de desenhar, e que tinha encontrado também, por um acaso, um tipo de papel que lhe agradava e que respondia muito bem aos materiais que ele queria usar, e que queria continuar a trabalhar esta ideia do ácaro, um ácaro que para ele nunca foi o inseto em si, ou seja, nunca foi, ele nem sabia qual era a forma do ácaro, nem tinha investigado, mas era uma necessidade de desenvolver uma ideia mental, uma ficção mental, uma construção do artista, que depois gerou cerca de 400 desenhos ou mais, que ele me apresentou em abril, março, por aí. Eu vou dizendo assim, junho, não, pode ser março. E que me deu para eu escolher para depois fazermos esta exposição. Por isso, José continuou a trabalhar esta ideia do ácaro, o labor do ácaro, uma ideia que eu achei mais parecida às fadigas do Hércules, mas sem ter, digamos, uma fadiga, digamos, priva que nunca chegasse ao objetivo, porque José, na verdade, chegou ao objetivo, que era trabalhar o ácaro, a vocação do ácaro, e que depois, pronto, fomos trabalhando juntos. Destes 400 desenhos, 360, o que ele enviou, que depois tem muitos mais, porque estes foram os que foram fotografados, escolhemos quanto? Cerca de 80 e poucos. Pronto. Já está tudo tão distante, porque também como foi durante um ano de trabalho, isso ficou mais distante. Quando lhe disse que mesmo este tipo de trabalho, para mim, saía da linha que ele tinha estado a desenvolver, do tipo de trabalho que ele tinha estado a desenvolver, o Zé me respondeu uma coisa que foi: discordo, esta é a continuação do meu trabalho, só que o meu trabalho também tem pausas e tem reviravoltas e volta ao mesmo lugar. Eu já não me lembro. Primeiro que tudo, quero agradecer à Maria da Graça por acolher esta exposição e a ti, António. Mas eu gosto tanto da exposição, eu vinha para cá a pensar: isto era bestial, copiar isto tudo,
e transplantar isto e fazer um museu do ácaro. Mas é impossível. Pronto. Tinha um acrónimo lindo, que era MA. As pessoas hoje fazem museus sem saber o que estão lá por dentro. O museu é fantástico, não sei o que, por fora e por dentro não há lá nada. Aqui o sítio parece... Eu quando vim cá, à montagem da exposição, fui à casa de banho, olhei lá de cima cá para baixo e pareceu-me lindo, pareceu-me que não é um sítio tão anódino, podia ser em qualquer parte do mundo. E eu acho que os museus deviam ser assim, ou os sítios das exposições deviam ser assim, sem letreiros, sem nada. Pronto. Os museus transformaram-se numa coisa... Mas já estou a divagar. Pronto. Em relação à exposição, o único ponto de partida foi eu quero fazer uma exposição com tudo novo. Desenhos todos novos. Essa foi a única coisa. Eu comecei a fazer desenhos abstratos, que não são abstratos, não os considero abstratos. Eu, em 2016, aliás, há uns anos, quer dizer, fiquei na contingência de escrever os meus próprios press releases. Nunca fico satisfeito com os press releases que as outras pessoas escrevem sobre mim, e então eu é que escrevo. E escrevi uma coisa, um manifesto, em estilo de brincadeira, mas que me deu muito trabalho fazer em 2016, que se chamava Sinapsismo. E o Sinapsismo tem 14 pontos, e o 13º diz assim: os desenhos passam a chamar-se sinapses mortas. Isto faz uma referência a toda a história da arte, que é o que me interessa, à natureza morta, à pintura, a tudo isso. E, em relação a esta exposição, eu comecei a fazer sinapses mortas, e aqui no primeiro desenho aparece justamente este desenho aqui, aparece esta forma do lado direito, muito estranha, e eu tive para aí uma semana ou duas a pensar o que é que aquilo seria. Eu pensei, isto é um ácaro. Mas isto é verdade. Quer dizer, nós temos uma ideia do que era um ser tão anormal, tão ao lado do que eu tinha feito, do que eu tinha visto, do que eu tinha... Bom, e chegar à conclusão, isto é um ácaro, não vou fechá-lo atrás da porta, como se conhecem a metamorfose do Kafka, não é? O homem transforma-se em inseto e depois acaba fechado atrás da porta e morre de inanição. Digamos que eu abri a porta aos ácaros. E os ácaros, aqui estão eles todos, e portanto, normalmente, como eu trabalho de uma forma obsessiva, portanto, o primeiro ácaro deu este aqui, que não digamos que é um semi-ácaro, se posso dizer assim, deu origem depois a toda uma formulação abstrata, muito abstrata. Digamos que isto são sinapses mortas orgânicas, por isso é que eu digo que não são muito pouco diferentes das outras coisas que eu faço, que parecem mais geométricas, que é uma geometria completamente falsa, tudo aquilo é meio desconjuntado, assim como os ácaros. E a minha discordância, não sei se a manifestei por estas palavras, não devem ter sido estas, mas a discordância é esta, quer dizer, em relação aos outros desenhos, isto são sinapses mortas orgânicas, nomeadamente ácaros, não é? A questão do título, a vocação do ácaro, também vinha a pensar nisso no caminho, é a minha própria vocação. A vocação do ácaro é fazer o que se tem que fazer. Ponto final. E fazer o que se tem que fazer é fazê-lo persistentemente e insistentemente, sem olhar para trás. E pronto, e deu esta coisa que eu creio que espantou algumas pessoas, porque são desenhos coloridos, as cores não são puras, as cores estão muito misturadas, as cores remetem, nós falámos disso na altura, remetem muito, por exemplo,
podem remeter para o Renascimento italiano, porque a Antónia é italiana. Eu falei-lhe, esta aqui atrás parece uma batalha, as cores parecem, tem qualquer coisa do primeiro Renascimento italiano, tem qualquer coisa do Paulo Uccello, é uma pretensão falar do Paulo Uccello, mas pronto, tem qualquer coisa de antigo, não é? E eu prefiro cada vez mais o antigo ao contemporâneo. Sem restrições, quer dizer, prefiro o antigo, porque já estou a divagar outra vez, mas o antigo é tão potente que as pessoas muitas vezes o menorizam, não é? Não percebendo que o antigo foi o contemporâneo nessa altura, já muita gente disse isso, não é? Mas, portanto, a arte remete sempre para outra arte e sucessivamente ao longo da história. Mas nomeadamente, nesta exposição também é importante, há uma coisa que é muito importante, que eu achei, que era a montagem, que seria muito difícil, uma vez que eram muitos desenhos, e que acho que acabou por ficar muito bem, e a ideia inicial que a Antónia acabou por pôr no seu texto era, quer dizer, como na música barroca, e mais uma vez pensando na arte antiga, pensando nós temos o baixo contínuo e de vez em quando aparece um instrumento solista. Estes desenhos levantados são, digamos, os instrumentos solistas que aparecem no meio da exposição e pronto, e foi isto que aconteceu. Mas tem bastante mais. Tem nas várias conversas, porque este processo, como vos disse, demorou um ano. Nos vários encontros nós falamos muito da história da arte, que acabaste por referenciar, mas falamos do medioevo, falamos de uma ida aos Uffizi, falamos também das tuas viagens à Itália e falamos também de como estas obras podem ser campos de batalha, mas também podem parecer festas campestres. Sim. Não os vejo como... os ácaros não estão a lutar uns com os outros, eles estão a fazer a sua vida, Sim. Estão a fazer a sua vida, mas estás a mostrar uma espécie de galeria de ácaros. Estou a mostrar uma espécie de galeria invisível, não é? Ácaros, para já, não é uma palavra muito bonita, mas e por não ser uma palavra muito bonita em português, como é italiano? Ácaro. Mas o ácaro, pronto. Mas em português não é muito bonito, mas por isso mesmo é que eu acabei por querer usá-la no título da exposição, porque eram mesmo ácaros. A ideia é nós temos uma ideia, não é? Isto, eu falei também do Platão, a Antónia, e da caverna de Platão, e quando nós vemos as sombras refletidas ao fundo da caverna, nós não sabemos o que está do outro lado. E, portanto, aqui as sombras, não é? As sombras na minha cabeça manifestaram-se desta forma nestes ácaros. Eu nem lhes chamo bichos, chamo-lhes especificamente ácaros. São coisas que nós não vemos. Por isso é que também tem a grande vantagem de não poderem ser comparados à realidade. Eles não podem ser aferidos por uma realidade. Aliás, pronto, toda a arte do século XX, a representação da figura humana ou qualquer coisa assim, também já não pode ser aferida pela realidade, não é? E isto é uma continuação disso tudo. O Leonardo da Vinci, não é? Se tivesse tido conhecimento dos ácaros, teria feito uns desenhos fabulosos mas seria sempre a partir de um modelo. Aqui o modelo não existe.
aqui o modelo é uma projeção aqui no hipocampo, não sei, há uma projeção, não é? E que se manifestou desta forma, nesta profícua, neste profícuo desdobramento, não é? O primeiro ácaro, que ainda não era bem um ácaro, desdobrou-se, e depois começaram a aparecer os ácaros apareceram grupos, portanto, em grupo. Os primeiros eram singulares, depois apareceram em grupo, e por isso é que no livro só existem 3 títulos. Existe o ácaro, os ácaros e a vocação. Estes chamam-se a vocação, porque aqui está explícita, está bem explícito o que os ácaros farão, o que eu penso que eles fazem, porque eu não sei bem o que eles fazem. Mas imaginas. Mas isso foi até a exaustão, ou seja, exauriste todas as possibilidades de ácaros ou deixas... Não, a exaustão não existe na arte, quer dizer, acho que não a exaustão minha pessoal, não é? Uma pessoa depois cansa-se de fazer aquilo e acabou. Eu não faço ideia quando é, eu nem soube quando foi o princípio. Por acaso aqui estava bem definido, pronto, era este desenho particularmente, mas o final, eu já estava farto dos desenhos, mas isso acontece-me com todos os desenhos que eu fiz sempre, acabo por me fartar e não tenho, o meu percurso artístico não tem lógica nenhuma, não tem que ter lógica nenhuma, e acho que a lógica não é chamada para a questão do percurso artístico. A lógica não existe. Pronto. Ok. Tem algumas perguntas? Sim. Não tens receio que, falaste tanto de ácaros, Sim. objetivas demasiado a forma de ler estes desenhos, quer dizer, chamas a vocação dos ácaros, sentas-te aí e falas de 20 minutos sobre ácaros, sempre não consegues olhar para eles de outra maneira. Não tens receio disso? Nenhum. Absolutamente. Não tenho receio de nada. Aquilo que eu disse, a vocação dos ácaros é a minha vocação. A minha vocação é fazer aquilo que tenho a fazer. Portanto, não tenho nenhum receio de que isto fique muito associado a esses... Eu não estudei os ácaros, eu não vi nada de ácaros, mas depois eu até fui ler um livro. Toda a literatura que havia sobre ácaros era sobre a forma de exterminá-los. O que é interessante. E eu não sou nada adepto do extermínio, percebes? Portanto, eu a dizer que isto não são ácaros, quer dizer, eu não quero exterminá-los, isto são mesmo ácaros. Eu tinha a palavra receio. Sim, sim. Não tens curiosidade de entender como é que estas peças seriam lidas se nunca a palavra ácaros tivesse aparecido? Não, mas tinha que aparecer. Os títulos para mim sempre foram de uma absoluta importância. Normalmente não querem dizer nada, mas não dizendo nada, acabam por dizer tudo. A minha última exposição na Cristina Guerra chamava-se Boné. Eu disse a toda a gente que andei 2 meses à procura do título e tinha tudo a ver com a exposição. Não pintava bonés, claro. Mas aqui estão os... Aqui, pois alguém falou-nos a apanhar bonés, que era uma coisa evidente. Mas aqui o ácaro, por ser uma palavra tão feia, por ser um bicho para as pessoas tão desprezível, que provoca alergias, provoca não sei o quê, a malta quer exterminá-los com produtos químicos. Não, é fundamental que eles sejam ácaros. E essa coisa que eu falei formalmente, não é? Eu acho que se inicia aqui um novo mundo que nunca ninguém tinha explorado, basicamente. Porque não assumir isso?
Mas este novo mundo começou e acaba aqui. Eu não faço ideia. Não tem, não tem, as pessoas ligam demasiado à lógica. À lógica. Não existe lógica nenhuma nas nossas vidas. Sim. Ainda sobre os hackers, dizes que não existe lógica, mas eu por ter tido acesso ao todo e por antes também já ter reparado que tu próprio, mesmo nos trabalhos mais antigos, que são muito minimalistas e cuidados, descuidavas tua preocupação de que se algum hacker ou alguma invasão exterior interferisse com a pintura e com a tinta e com os próprios pincéis. E para mim, o chegar ao hacker em si não era assim tão lógico. Mas a despreocupação com o hacker é lógica na maneira como eu analiso de uma maneira mais microscópica o trabalho e depois de perceber que não há tanto essa preocupação, mas em última instância aceitas esses extraterrestres, estes convidados que não controlas tanto a entrar no trabalho, seja os hackers, seja... Mas estes convidados têm esta forma extraterrestre, dizes bem, mas tudo é extraterrestre, acho eu. Tudo acaba por ser um pouco extraterrestre, mesmo as linhas direitas. Eu sou um pintor de linhas, eu pinto linhas há tanto tempo. Quer dizer, eu acho que numa linha há imensas coisas a descobrir e o que me fascina na arte é esta imprevisibilidade e, nomeadamente na pintura, o facto das coisas não serem literais. Não é? Eu agora estive em Paris, já ocasionalmente, e vi uma grande exposição de um artista que tinha teias de aranha dentro de umas caixas, quer dizer, usou descaradamente as aranhas para fazer as teias e depois, não só isso, pôs uma aranha verdadeira com um projetor durante o tempo da exposição só para ter um reflexo da aranha projetado na parede. Isto é absolutamente é o que é atroz neste momento na arte contemporânea. É isto, as pessoas não perceberem isto, não perceberem que a arte é uma representação, é uma ficção, é uma elaboração mental. Um tipo que põe um animal, seja uma aranha, ou um elefante, uma aranha, conceptualmente, corresponde a um elefante. Aquele homem pôs um elefante dentro de uma caixa e pôs um projetor durante o tempo da exposição. Uma tortura. A arte transformou-se numa tortura e não numa elaboração mental, como no Renascimento. Quer dizer, eles representavam os vestidos, o Paulo Cello, a mulher chamava-o, vem deitar, não, estou a desenhar Mazzocchi, os barretes dos Condottieri, ou qualquer, estou a trabalhar nos problemas da perspectiva, não é? O Vasari criticava porque ele ligava demasiado à perspectiva. Já estou a divagar outra vez, mas toda essa procura. Não, a ficção. Essa procura, Sim. porque eu sou testemunha que quando ia ao livro, pronto. A Cristina é que me faz-me trata de mim, a Cristina trata de mim, sim. E então, cada vez que eu lá ia, via-se a felicidade da procura cada vez que havia um gesto. E todos eles eram diferentes e diziam, olha, isto é diferente e não sei o quê. Era a construção da ideia que às vezes os artistas não fazem isso. Não, quer dizer, eu não tenho nada, quer dizer, o que eu faço não é um exemplo nenhum, eu não quero ser... Não é Cristina, exato, eu não sou um artista. Por exemplo, a cena do padrinho em que metem uma cabeça de cavalo dentro da cama, não é?
Eu há dias estava aqui, apareceu-me um bicho destes dentro da cama, mas em tamanho real. Seria terrível, não é? Não é? Seria terrível, mas a questão a arte tem esta grande vantagem, não é? De não nos aterrorizar, quer dizer, pode aterrorizar-nos, mas no fundo serena-nos. Eu acho que as pessoas, por exemplo, na inauguração via-se isso, eu estava a observar as pessoas e as pessoas saíam a rir-se, não sei porque, saíam bem dispostas. Nenhuma delas ficou aterrorizada com um bicho desses isto é tudo uma elaboração mental. O que é que eu posso dizer? Não posso dizer mais nada. E o prazer que dá o prazer que dá fazer isto, o prazer que dá pintar, o prazer que dá usar as mãos, o prazer que dá, quer dizer, eu há dias também vi uma entrevista do Godard. Bom, eu estou sempre a divagar, mas vi uma entrevista do Godard, ele fez agora um último filme, ele já não fazia um filme há muito tempo, e é uma colagem de coisas, e ele falava justamente no cinema, na importância artesanal do cinema. Não é? Aqui é fundamental na pintura usarem-se as mãos, a mão está ligada à inteligência, e há muita gente que tem esquecido isso, acho eu, na atualidade. Houve uma espécie... Eu faço trabalhos manuais, basicamente. Isto é mais do que trabalhos manuais e isto é um elogio do trabalho manual. E a mente manifesta-se na mão, quer dizer, não há nada mais sofisticado, mais elaborado do que a própria mão a desenhar numa folha de papel, e não é preciso mais nada, é um lápis e uma folha de papel, aqui são óleos, aqui as coisas, os materiais são outros, mas podia ser um lápis ou uma folha de papel, e o mundo está tudo aí, naquela coisa, sem grandes produções, e é engraçado que o Godard ver isso no cinema. Normalmente pensa-se no cinema como uma coisa, por entrarem 300 pessoas na lista do coisa, é uma coisa industrial. Não, o cinema, quando é bom, é uma coisa artesanal. O cinema italiano, eu não ouvi falar do Fellini disto ou outros, mas parece-me tudo muito artesanal. O bom cinema é artesanal, assim como a boa pintura ou a boa arte. É isso. Sim, sim. Estava a ter uma conversa sobre exatamente isso. Eu acho que esta posição tem essa frescura do nacional, de dizer figurado a Aracas, a gente pensar no senhor, e tem colorido, por exemplo, quando olha para ali, não pensei nas batalhas, mas pensei nos corsários venecianos, que também têm imensas cores, não é? E este prazer, e para quem também trabalha e desenha, é um prazer ver a gestualidade e essa coisa artesanal, não ser uma coisa espontânea, tem que ser um bocadinho pensada, mas é feita por aquilo. Pois, é espontâneo. Tudo isto é muito construído. Exato, mas mais uma vez eu estou a falar da arte em geral. O que parece espontâneo é muito construído, acho eu. Eu, por exemplo, estes papéis, isto é tudo pintado no chão, é tudo feito no chão. Eu não gosto que a tinta escorra, não gosto. Tenho vários tabus, fui desenvolvendo vários tabus ao longo do tempo, e um deles é não querer mostrar a tinta a escorrer, não quero tinta a escorrer, ponto final. Mas, mais uma vez, a tinta também pode escorrer bem, não é? Há tipos que fizeram boas pinturas com a tinta a escorrer.
mas mesmo a tinta a escorrer, quando escorre bem, é construída. Digamos que há uma elaboração, há uma... é isso. Eu acho que a mão, quer dizer, o que não se tem percebido ultimamente, esta divisão entre a mão e o pensamento e a elaboração mental é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo e é uma violência. É como exterminar ácaros, não é? Eu podia ter escondido exatamente, este quando apareceu o primeiro, eu podia logo tê-lo tapado. Mas depois é preciso, quer dizer, a partir do momento que ele aparece, é preciso construí-lo. Eu também falei à Antónia que eu não sabia, não quis ver nada de ácaros. Aliás, toda a informação que vinha, eu só fui ver à Wikipédia o que era um ácaro. E estava mal. Porque depois fui ler um livro, depois de ter feito isto, fui ler um livro que só falava de extermínios. Foi o único livro que eu encontrei que não falava de extermínio. Falava de uma forma inteligente de combater alergias. Que é, por isso, simplesmente, abrir as janelas, deitar o ar. Os ácaros têm 70%, para sobreviverem, têm que ter o corpo com 75% de umidade. E, portanto, se abrirem as janelas e a coisa arrechar, eles acabam por uma pergunta aí. Por morrer, sim. Só queria, eu estava a ouvir a comparação com a pintura, não sou pintor, com a pintura renascentista. E é uma coisa que eu gosto particularmente nestas é que, é assim, se escolheste os ácaros, se calhar podias ter escolhido outra coisa qualquer. Isto agora é uma interpretação. Que é um pretexto, isto é um pretexto que eu acho que tecnicamente é muito, ou seja, se quer estes bichos, coisas assim, é um pretexto para experimentar como na Renascença, aquelas encomendas, aquelas todas, não interessavam tanto o que é que o tema, a ideia. O que interessava era a maneira como eles iam fazendo. As Madonas era sempre a mesma encomenda, todos cada um pintava a sua maneira. Completamente de acordo, sim. Eu acho que, o que eu gosto, não sei se é, não me interessa, mas eu gosto aqui particularmente é a questão da experiência, a técnica da coisa. Ver o lado também experimental, que se calhar aquelas coisas das riscas, se calhar não dava tanto para as outras, e este. Não sei, pronto. Isto é assim, isto é outra coisa, por exemplo, estou a olhar para esse quadro que está aí atrás de tudo. E é uma coisa que a profundidade. A pessoa aqui parece que tem que é em 3D, não é em 3D, mas que é essa perspectiva. E agora, por exemplo, quando estávamos a falar da história dos renascentistas, que eles andavam à procura, e às tantas, a partir de certas coisas, eu descobri outras. Isso, pronto, estou aqui a partilhar aqui. E a técnica das perninhas, daquilo, da maneira como é aquela história que a gente tinha uma história do conceito, e sabe, eu acho que o conceito interessa pouco. O que interessa é aquilo que se faz com a ideia. Nem os artistas conceptuais hoje dizem que já são conceptuais. Os inteligentes. Os burros continuam a dizer que são conceptuais, mas os inteligentes não, já perceberam que não é. Mas a arte, quer dizer, é inesgotável, não é? Eu não sei o que é que vou agora fazer a seguir, mas nem me interessa. Quer dizer, quando eu souber o que vou fazer a seguir, isto transforma-se num aborrecimento total. É isso. E eu sempre pensei dessa forma. E acho que os artistas do Renascimento, para vencer o tédio de pintarem as Madonas, por exemplo, tinham que pôr o bebê de lado, e aquilo devia dar um prazer enorme. É como pintar os ácaros, quer dizer, pintar uma Madonna é como pintar um ácaro. Era o que eu dizia nessa coisa do... Quer dizer,
nós estamos a pintura tem a ver com a realidade, mas tem sobretudo a ver com a pintura, estranhamente. E a boa pintura, nós olhamos para o Velázquez, pronto, pode-se, as meninas do Velázquez, nós podemos, o rei e a rainha estão refletidos no espelho, já foram escritas imensas coisas sobre aquilo, e é inesgotável ver essa pintura. Ele está a representar o quê? Ele está a representar a própria arte, a inesgotabilidade da própria arte e a inesgotabilidade das nossas mãos aliadas ao nosso cérebro. Pronto, esta coisa de desenhar, por isso é que o desenho era tão importante, foi sempre tão importante, mesmo desenhar mal é importante, mas desenhar mal sabendo que se está a desenhar mal, porque para se fazer um bom desenho mau é preciso fazer um desenho bom, saber fazer um desenho bom, acho que esse tema do volume é muito bem apanhado. Eu não me lembro de ter visto outras peças tuas no passado que tinham volume. Estas têm todas volume, mas eu não. A partir do momento que tu dizes que são acas, têm todas volume. Eu já não consigo lê-las sem elas terem volume. Mas eu não me lembro de ter visto corpos de trabalho no passado que têm volume. Mas eu não tenho culpa de nada. Não tenho culpa de nada. Imagina, eu daqui a uns tempos bato a bota e eles continuam cá. Alguém vai ligar ao que eu disse ou ao que não disse. Não é? Pronto, isto vai tudo pela levada. Vai tudo por... Eu tenho um grande desprendimento em relação a essa... Mas, desculpa, eu já estou a devagar. Eu não me lembro de ter visto trabalhos teus. Com este relevo. Não, por exemplo, tu tens... Isto vai lembrar muito uma exposição que eu fiz há muitos anos, que eram bocas. Bocas na Kulturfest. Não. A exposição era de 91 e era a minha própria boca, eu fazia os gestos com a minha boca e desenhava. Não desenhava ao espelho. Eram umas bocas muito ordinárias. Mais uma vez, era uma ideia de boca. Não é? Eu não estava a representar uma boca, mas uma projeção da boca. E este, de certa forma, como tem este lado orgânico, fazem lembrar um pouco isso, ou primeiras pinturas, mas como eu já sou já passaram muitos anos, mas mesmo as pinturas das riscas têm uma vibração, não é? Têm uma vibração, ou as pinturas que são mais, que não têm quase nada, que são umas linhas pretas, mas depois, se tu vires, há uma espécie de coisa trêmula atrás, não é? Quer dizer, a coisa não está ali fixa, há um tremeluzir. Eu gosto desse tremeluzir e digamos que a união destas coisas com essas que parecem mais abstratas, não sei o quê, é esse tremeluzir, essa instabilidade que cria no olhar das pessoas. A tridimensionalidade também. Não sei se é tridimensionalidade. Porque ele estava a falar de uma espécie de volume de corpo. Não, sim, mas mais uma vez, os desenhos são bidimensionais. Eu quero que eles sejam bidimensionais e, portanto, quando a tridimensionalidade é uma digamos que é um artifício. Exato. Mas toda a pintura, mas esta palavra que eu ainda não tinha ocorrido aqui, mas é uma palavra importante para mim, é o artifício, não é? O artifício faz com que se possa representar numa folha de papel uma coisa que é vagamente tridimensional, não é? Vagamente. Esses desenhos abstratos têm um ligeiro tremeluzir, pronto, tem esse artifício e essa ligação distante à realidade, porque fazer uma coisa num papel, representar uma coisa num papel, é representar muitas vezes uma coisa que é tridimensional. Ou desenhar um espaço, ou conceber um espaço, ou uma figura, ela vem em 3 dimensões, passa por aqui, chega aqui e espelha-se num papel que é bidimensional. É um processo normal.
Não é só um título. É também um acelerador e um travão. Um acelerador e travão. Sim, um acelerador à velocidade da luz. Algumas tantas, Não, mas eu basta se não consigo. não, mas eu quero-me estampar sempre. Quero-me estampar sempre. Nunca quero ter um travão. O travão acontece quando não tenho combustível. Aliás, eu lembro-me que eu não mostrei nada à Maria da Graça é tão generosa, porque não viu nada, ela não viu nada, nem quer saber nada, é espantoso. E é espantoso. E pronto, e já sei que é sempre assim, não é? Mas eu apareci-lhe aqui com esta coisa, que também me espantou a mim, e eu falei com a Dinorá, e eu acho que ela que me perguntou, eu disse-lhe ao Dinorá, olha, eu estou a fazer uma coisa... Sobre ácaros. Não lhe disse que eram ácaros, disse-lhe, parece uma, por causa do travão, parece uma curva apertada, parece uma curva, quero dizer, eu acho que um tipo tem que correr sempre o risco de se estampar, sempre. Sabe que eu nunca quero saber o que é que vão fazer. Isso é espantoso. Nunca. Sim. Nem quero, às vezes querem falar. Pois, Se eu digo que não tenho nada a ver. isso faz com que as pessoas trabalhem melhor. Mas trabalham livres. Pois. Se Ser é livre preciso. é exatamente. Eu vi isso na quadra da Dulçar, dos anos 70. Ela não queria saber. Pois. Passaram-se coisas extraordinárias. Pois. Porque Pois. ela nunca imaginou que o Alberto Carneiro ia fazer uma grande exposição de escultura, e quando ela pôs tudo para isso, preparou a galeria, todos nós, até o Alberto chegar com a escultura. O Alberto chegou pausadamente, com o passo dele e aquele ar dele, com uma pedra debaixo do braço, e pô-la no meio da galeria quadra. Sim. Autêntico, estás a ver? Sim. É extraordinário. Sim. Sem nenhuma justificação. Sem nada, anos 70. Exatamente. Anos 70. Portanto, está a dar força ao que tu dizes. Pois. É porque eu acho que o que acontece hoje muito em dia é essa tentativa de justificar o que é injustificável. Não há nenhuma justificação, não é. Claro que eu nunca mostrei uma coisa para me dizerem o que é que eu devo fazer ou não devo fazer. Exatamente. E acho que o Alberto Carneiro também devia ser assim, não sei. Toda a O gente. Alberto Carneiro, quando eu Pois. disse, onde é que está a escultura? Sim. Foi assim só. Olha, eu apareci com um molho de ácaros. Pronto, está tudo? Tá? Já é noite, não é? Já. Mas- Obrigado Por acolher esta exposição, e por por tudo. Muito obrigada.